Mateus capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Olha só. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha que interessante o que Jesus está falando, presta atenção. Olha o versículo 37 de novo. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Presta atenção. O Senhor Deus, Ele não nos ensina a orar pela colheita, porque a colheita já está pronta. Como assim? Veja bem, quantos aqui fazem universidade e falam eu? Pois é. Aí, quantos aqui, sei lá, trabalham? Quantos trabalham? Fala eu? Mais gente, beleza? Muito bom, excelente, que bom que você trabalha. Trabalhar é uma coisa muito boa. Olha só, se você não trabalha, busque trabalhar em nome de Jesus. Mas, o mais breve possível, presta atenção, a colheita está pronta, velho. Quando você está lá na sua faculdade e você vê aquela galera toda, e a gente acabou de falar sobre cosmovisão, o que o religioso faz quando a galera está lá, sexta-feira, todo mundo combinando, saindo daqui, a gente dá um esquenta no Japan Fest, depois a gente vai para casa de tal pessoa, vai para tal lugar, vai fazer tal coisa, vai para tal festa, vai para tal balada. O que o religioso faz? Ele usa a lente da religiosidade. Então ele olha para aquela multidão e ele enxerga o quê? Olha só que bando de pecador, tudo indo para o inferno. Olha, bando de endemoniado. Chega na igreja e fala: Jean, você não sabe como são as meninas da minha sala, você não sabe como são os rapazes da minha sala. Tudo maluco, tudo doido. Olha, uma hora dessa, estão tudo virado. Olha, uma hora dessa, 8h50, já tem uns 4 que queimaram a largada. Aí você está aí, né? E tal, essa é a lente do religioso. Aí a gente vê o Senhor Jesus Cristo olhando para as pessoas, e o Senhor Jesus Cristo olhando para a multidão. A gente vê que o Senhor Jesus Cristo, Ele olha com compaixão. E Jesus Cristo olha para a galera e fala assim: meu Deus, eles são como ovelhas sem pastor. E Jesus, nessa noite, te convida a olhar para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo dessa mesma forma. Jesus está falando com você nessa noite, falando assim: para de julgar as pessoas, para de ser religioso, para de medir o nível de pecado, quem tem mais pecado, quem tem menos pecado, porque essas pessoas, na verdade, elas são como ovelhas sem pastor, e elas precisam de um pastor. Agora, quando a gente fala que elas precisam de um pastor, eu não estou falando que elas precisam do pastor Davi, eu não estou falando que elas precisam do pastor Tiger, elas precisam do supremo pastor, elas precisam do pastor Senhor Jesus Cristo, bom pastor. Amém? Agora, veja bem, a colheita está pronta. Então, ele está falando o seguinte: a gente não tem que olhar, olha, Jesus, me dá um campo para eu pregar, me dá gente para eu anunciar, me dá um lugar para eu ir. Não, a colheita está pronta. O que Jesus está falando é: ora para que venha mais gente, porque você não vai conseguir colher sozinho. Isso aqui é interessante, isso aqui tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, mano. Quer dizer, a colheita está pronta, cara. Os corações estão prontos, as pessoas estão sedentas, aguardando a mensagem. Agora, você não vai conseguir colher o campo todo sozinho. É por isso que a gente anda em unidade, é por isso que existe a igreja, porque nós juntos, nós podemos ser os trabalhadores da colheita que Deus nos confiou, mano. E é essa a parada de hoje à noite, sacou? É pensar a respeito de evangelismo mesmo, é pensar a respeito da pregação do evangelho mesmo. Davi, mas toda vez você fala por isso? Sim, vou continuar falando, até que a gente esteja vivendo realmente uma plena cultura de evangelismo e de anunciar o evangelho, custe o que custar, meu irmão. Amém ou não? Porque é da hora, na conferência, mano, quando a gente fala, e na conferência todo mundo levanta a mão, na conferência todo mundo está no hype, na conferência todo mundo está da hora, e é maravilhoso isso, a gente precisa desses momentos. Mas aí, o que acontece? Chega segunda-feira, a conferência acabou domingo à noite, aí chega segunda-feira, aí beleza, aí segunda você começa a trabalhar,
Então, aí o seu patrão, ou o seu chefe, ou se você é seu próprio chefe, sei lá, alguma parada já começa a te estressar, alguém começa a te estressar, alguém começa a falar alguma coisa por você, ou com você, ou de você para alguém, e você fica sabendo, e aí você já começa a ficar estressado, e aquele gás da conferência já começa a dar uma murchada, mas você tá crente, mano, você chega em casa, você tem que tomar banho, correr para a faculdade, mas você ainda lê 2 versículos, porque você tá muito crente, então você leu tipo 2 versículos, tá ligado? Aí você lê, corre, toma banho, corre para a faculdade, vai, chega na faculdade, mas aí aquela aula que você detesta, segundona brabíssima, e você tem aula, beleza, estuda, chega em casa, bate a nave, terça-feira, aí você já está bem menos crente do que domingo, tá ligado? Aí na quarta-feira, véspera de feriado, sextou, bebê, aí já era, mano, é uma sexta-feira no meio da semana, esquece, aí, mano, aquela parada domingo, Tel Rúbia, aquela parada do marchando na cidade, sabadão de manhã, orando pela cidade, avivamento, glória a Deus e tal, já foi embora, porque daí você já está fazendo o plano mais melindroso possível para sua quinta-feira de feriado, e aí que é a parada, mano. A gente vai continuar fazendo conferência, a gente vai continuar fazendo evento, mas a gente não quer se mover por evento, a gente foi chamado para ser constante e ter constância na nossa fé. Porque nós vivemos coisas poderosas na Deep Conference, e nós recebemos palavras poderosíssimas a respeito da Deep Conference, e as palavras que nós recebemos, nós vimos cada uma delas se cumprir no mínimo detalhe, foi incrível, foi maravilhoso, mas Jesus está te chamando para não viver um alto e baixo na sua fé, mas para viver uma constância na sua fé, mano. Jesus não está te chamando para você ser um crente que fica oscilando, e uma hora está tudo bem, uma hora está da hora, uma hora você está bem, uma hora você está voando, uma hora você está ganhando gente para Jesus, uma hora você está anunciando, mas aí depois que passa um tempo, passam uns dias, você está zoado, você está na bad. Não, Jesus está te chamando para você viver uma constância na fé, cara, para você estar constantemente na presença de Deus, para você estar constantemente buscando, tá ligado? Parece que em evento a gente busca com mais força, e no culto normal a gente busca com menos força. Deixa eu te falar um negócio. Tem uma parada que é igual o pastor de fora, evento, essas paradas é igual o pastor de fora, que é mais ou menos assim, ó. Quantos aqui gostam de sobremesa, um docinho, uma parada assim? Levanta a mão, fala sério, fala sério, sem zoeira. Isso, glória a Deus, aleluia. A maioria das pessoas gosta. Um sorvetinho, pá. Eu gosto de paçoca. Paçoca é muito gostoso, fala sério. Paçoca e tubaína, meu irmão, gosto demais. Esse dia eu fui almoçar na casa da minha irmã, levei 2 tubaínas de garrafa. Mas olha só, é muito bom, mano. Mas olha só, evento, essas paradas assim, são coisas legais, nos abastecem, mas esse tipo de negócio é igual sobremesa. É igual sobremesa. O culto de sábado, de domingo, terça plena, multi, o deep, culto de domingo de manhã, é arroz com feijão. Veja bem, sobremesa é massa, mas experimenta você tentar viver só de sobremesa e ver o que vai acontecer com o seu corpo. Você precisa de arroz com feijão. É essa parada que vai te nutrir, é essa parada que vai te alimentar, é essa parada que vai te dar sustância para viver constantemente saudável. Tem alguém me entendendo aqui ou não? E aí agora sim, você vai abrir a Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 57, olha que massa. Quando andava pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Cara, esse é um versículo famoso, tem até música sobre esse versículo e tudo mais, só que eu confesso que eu demorei um pouco para entender esse versículo. Quando eu li esse versículo eu era mais novo, eu era apenas um adolescente da igreja, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque o humano chega para Jesus e fala: Jesus, eu vou, aonde quer que o senhor vá, eu estou indo. Perceba, não foi Jesus que fez o convite, foi ele que chegou até Jesus e falou assim: estou indo, hein, Jesus, estou aqui, vamos embora, vamos nessa. E aí Jesus responde o cara falando de bicho, tá ligado? E eu nunca tinha entendido muito bem o que estava acontecendo nesse versículo, quando eu era mais novo assim. Mas hoje eu tenho a compreensão, e talvez você ainda não entenda esse texto, mas se você parar para analisar, é muito simples. O que Jesus está falando é: irmão,
menos empolgação, porque deixa eu te explicar um negócio aqui. Você tem ideia de onde você está entrando? Você tem ideia do que você está topando fazer comigo? Porque ele está falando o seguinte: a raposa, o pardal, os animais, eles têm onde passar a noite. E o Filho do Homem, o Criador de todas as coisas, veio para essa terra e não tem um lugar para reclinar a cabeça. Ou seja, ele está falando o seguinte: irmão, a missão não é feed de Instagram. Porque tem gente que fala, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero viver, mas quer a imagem da missão, quer a imagem do Instagram, quer o número de seguidores que o pastor tal tem, mas não quer a realidade do pastoreio. Deixa eu te falar um negócio, a realidade do pastoreio não é a realidade do Instagram. A realidade da vida com Deus, a realidade do cristianismo, não é a realidade do vídeo do YouTube. É outra parada, é vida na vida, é outro negócio. Então quando alguém fala assim, eu vou... Jesus, eu vou, tamo junto, é nós. Jesus está falando assim, tem certeza, brother? É isso mesmo? Você tem certeza onde você está colocando o seu pé? Nossa, Davi, mas que palavra pós-conferência, irmão. Como eu falei aqui no começo, a gente precisa entender que nós fomos chamados para ter uma fé madura, mano. A gente não foi chamado simplesmente para ter uma fé imatura. Então agora aqui, eu e você, nós vamos comer arroz com feijão, mano. Tá ligado? Não é palavra simplesmente para você ficar só na mamadeira, não. Eu quero crente adulto aqui, quero crente maduro em nome de Jesus. Jesus está falando assim, mano, você topou? Você topou? Então beleza. Então agora presta atenção. Porque não é simplesmente hype, não é empolgação, não é simplesmente usar a camiseta da região, não é simplesmente usar a camiseta da Deep Conference, não, meu irmão. É uma parada que tem um preço. Quantos aqui estavam no Descende? Levanta a mão. Descende. Quantos aqui estavam no Descende? Uma galera. Talvez você foi até com a gente, tá ligado? A gente mandou 1 ou 2 ônibus lá para o Descende, talvez você foi até com a gente, então beleza, massa, bênção, o Descende foi legal pra caramba. Teve um momento no Descende muito interessante, que mesmo se você não foi, você viu, e você já sabe do momento que eu estou falando. Qual o momento que foi? Não, chuva não, sapato, quase, Rubão, uma salva de palmas para o Rubão. Excelente, Rubão, muito bom. Rubão é meu parceiro, meu discípulo. Olha só, presta atenção, o sapato. Porque os caras fizeram essa parada lá em Orlando, tá ligado? Os caras fizeram essa parada no Descende Orlando e fizeram essa parada agora aqui no Descende Brasil. O que eles fizeram? Quem vai? Né? Descende eu envio, pô. É isso que significa Descende. Então quem vai? Quem vai pregar? Quem vai fazer a parada? Aí todo mundo tirava o sapato, levantava o sapato como um ato profético de que nós vamos, não é verdade? E mano, tá todo mundo no estádio, velho. O som tava batendo, a banda tava boa pra caramba, tava da hora demais, a gente tava no Morumbi, o Morumbi balança, mano. Quando a galera pula, o Morumbi balança, é real, balança mesmo. A hora que o Brunão tocou tudo sobre você, o Morumbi balançou, velho. Foi incrível, foi muito louco. Então, mano, você já tá no hype, você já tá aqui, ó, entendeu? Se fosse jogo de São Paulo, a gente tira a camisa, mas no Descende a gente não tira, mas você já tava aqui, ó, vamos embora, vamos pra cima, mano. Aí o cara fala assim, velho, quem vai? Aí não é a camisa que tira, é o tênis, todo mundo, pum, todo mundo, não tinha uma pessoa, não teve um, nossa, a volta ali, mano, na arquibancada, eu não vi uma pessoa que não tirou o tênis, mano, todo mundo tirou o tênis, todo mundo falou, tô indo, Jesus, eu vou, ei, é nóis, eu não vou tirar o tênis hoje, porque ontem eu tirei o tênis, e eu saí com pressa, eu estava com meia diferente, os adolescentes ficaram me zoando, hoje eu até poderia tirar o tênis, que minhas meias são iguais, mas, você entendeu a parada, veio a pandemia, e aí, a gente foi pra onde, mano? E aí, depois que veio a pandemia, Davi, beleza, a gente está, veja bem, Davi, mas na pandemia, a gente não podia, a igreja não parou não, mano, a gente continuou pregando o evangelho, a gente continuou fazendo as coisas, veja as ações que a sua igreja fez, a sua igreja fez coisa pra caramba em 2020, 2021, mano, a gente abençoou gente demais, a gente fez um monte de coisa, a gente pregou o evangelho, a gente fez ação na rua, a gente fez vacinação, a gente entregou marmita, a gente entregou sapato, a igreja continuou andando, mas beleza, a galera do sapato às vezes não ficou sabendo e tal, às vezes ficou em casa, sei lá, beleza, passou, mas e agora, mano? Mas e agora? Tá ligado? Cadê a galera do sapato? Eu quero saber dessa galera, mano, agora, entendeu? Cadê a galera que falou assim, eu vou, porque na hora do hype todo mundo vai, mas às vezes acabou o Descende. Descende foi no dia 8 de fevereiro de 2020, dia do meu aniversário, por isso que eu não esqueço a data. Dia 8 de fevereiro de 2020, beleza, massa, mas e aí? Cadê, tá ligado? 2020, teve 2021, nós estamos em 2022. Cadê a galera do sapato? Eu queria trocar uma ideia com a galera do sapato, saber se essa galera ganhou alguém para Jesus de verdade mesmo. Saber se essa galera foi mesmo, ou se foi só hype na hora da música do Brunão, e todo mundo levanta o sapato. Mano, Jesus está falando assim, parça, o buraco é mais embaixo, mano. Sabe por quê? Porque caminhar pela fé vai exigir de você algumas coisas
Como, por exemplo, abrir mão do pecado. Como, por exemplo, ter um comportamento diferente. Como, por exemplo, falar algumas paradas na sua faculdade, na sua sala de aula, que ninguém vai gostar que você fale. Falar algumas paradas no vestiário, se posicionar na hora que os jogadores estão falando de um monte de parada, que ninguém vai gostar que você fale. Cristianismo exige de você compromisso com o Senhor Jesus Cristo, custe o que custar, mano. Vida de santidade. A marca do crente sempre foi santidade. E agora, 2022, estão tentando tirar essa marca do crente. Crente sempre teve um padrão moral, mano. Sempre teve um padrão moral. E agora, como se não bastasse tudo que estão fazendo com o evangelho, ainda estão tentando tirar o padrão moral do crente, que o crente anda em santidade, que o crente não trai a esposa, que o crente não fuma, que o crente não bebe. Agora os crentes estão aí, os crentes têm até marca de maconha, mano. O que mais a gente pode fazer agora? Eu não sei o que está acontecendo, velho. Ah não, veja bem, mas é cultural, Davi, os caras moram na Califórnia. Se liga, velho, o evangelho é contra a cultura, o evangelho está acima da cultura, a palavra de Deus é a sua cultura, porque a gente não vive a cultura desse mundo, a gente vive a cultura do céu, meu irmão. Tem alguém comigo aqui ou não, mano? Ei! Então presta atenção, cara, sabe por quê? Porque Jesus está falando, nós vamos, beleza, e a gente vai, mano, e eu sei que a gente vai, e eu sei que a gente vai fazer coisas incríveis em Marília, e eu sei que a gente vai fazer coisas incríveis para Jesus em Marília, mas veja bem, não é hype, é consciência, por isso que a gente sempre fala, a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração, o nosso culto é racional, a gente precisa entender aquilo que Jesus quer que a gente faça, que a gente fale, que a gente pregue, que a gente viva, e a gente não vive baseado nos nossos sentimentos, a gente vive baseado na palavra de Deus, mano. Se a gente for se fundamentar em empolgação, se a gente for se fundamentar em sentimentos, se a gente for se fundamentar naquilo que a gente está só sentindo no nosso coração, irmão, pelo amor de Deus, meu irmão, a nossa sociedade, as leis, tudo é construído exatamente para você não fazer aquilo que você está sentindo que você quer fazer, entendeu? Mas aí agora a gente está vivendo o tempo que, não, veja bem, faça aquilo que você se sente bem de fazer. Então o pior conselho que você pode ouvir na sua vida é alguém virar para você e falar assim, siga o seu coração. Se alguém falar para você, se alguém virar para você e falar assim, siga o seu coração, mano, por favor, não siga o seu coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mano. Então assim, faz o oposto que o seu coração está dizendo, tá? Na maioria das vezes, Deus vai te chamar para fazer uma parada que você normalmente não faria. Posso ouvir um amém ou não? Vou repetir. Na maioria das vezes, Deus vai te chamar para fazer uma parada que você normalmente não faria. Deus chamou Gideão, mas eu sou o menor da minha tribo, como é que eu vou fazer uma parada dessa? Como é que eu vou lutar contra os filisteus? Deus chamou Moisés, eu sou pesado de língua. E por aí vai. Ei, presta atenção, se liga. É menos hype e mais consciência de que Jesus está nos impulsionando para uma missão na nossa cidade, que Jesus está nos levando para a pregação do Evangelho, para viver o Evangelho da maneira correta e viver o Evangelho como ele está escrito. E aí a gente chega numa outra pessoa, olha que interessante, o versículo 59. E a outra pessoa, ele disse, agora foi Jesus que chamou, siga-me. O homem, porém, respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Dá um amém no seu lugar. Mano, isso aqui tem tudo a ver com a gente, velho. Presta atenção. Jesus está chamando. Jesus chega no cara e fala, vem, me segue. O cara fala, Jesus, deixa eu sepultar meus pais, deixa eu explicar um negócio aqui. Muito provavelmente, o que esse homem responde para Jesus, não é que literalmente ele estava indo fazer o velório dos pais dele. A interpretação que a gente tem aqui, tradicional na igreja, é o seguinte, é que existia na cultura ali daquele povo, dos hebreus, dos judeus, de onde Jesus estava inserido, existia ali algo que é o seguinte, cara. O cara, normalmente quando os pais ficavam mais velhos e eram debilitados de alguma forma, ele cuidava dos seus pais até que seus pais morressem. Então o que ele está falando para Jesus é mais ou menos assim, Jesus, eu vou, mas espera porque eu tenho uma parada aqui para fazer, depois que eu fizer esse negócio, aí eu te sigo.
E aí Jesus fala, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Aí você fala assim, ué, mas como assim? Quem não tem o Senhor Jesus Cristo é como se estivesse morto mesmo, tá ligado? E Jesus está falando, não perca tempo com esse tipo de parada, não perca tempo com esse tipo de missão. Venha e me siga e anuncie o reino, porque é para isso que você foi chamado. E aí a gente começa a se colocar no lugar dessa pessoa, porque muitas vezes você recebeu aqui no culto, na Deep Conference, em outras edições da Deep Conference, Geração em Chamas, Face a Face, ou qualquer outra parada, muitas vezes você recebeu um convite do Senhor Jesus Cristo, você recebeu um toque de Deus, Deus falou ao seu coração, Jesus te tocou, Jesus falou, vem, e você falou assim, Jesus, eu vou, mas deixa eu só fazer um negócio aqui rapidão. Jesus, olha, eu até vou, mas eu tenho vontade de fazer isso, olha, eu tenho vontade de abrir uma célula, mas eu vou fazer o seguinte, antes de eu abrir minha célula, eu vou acabar a faculdade. Aí depois que eu acabar a faculdade, eu abro minha célula. Pode ser? Olha, eu até vou fazer parte do evangelismo que a galera está fazendo aqui, o Deep Movement que a galera está fazendo na faculdade, eu até vou, mas veja bem, espera eu ir para outra sala, para outro lugar, porque a galera da minha sala é muito difícil, e a galera da minha sala é muito incrédula, então vai pegar mal para mim, então é melhor, não, olha, veja bem, eu vou, aí você está colocando um monte de parada entre você e o chamado que Jesus tem para a sua vida, e Jesus está falando para você o seguinte, nada é mais importante do que seguir a Jesus e anunciar o evangelho, cara, nada é mais importante. Agora, também existe a possibilidade, nesse texto, de que realmente esse cara estava indo para o velório dos seus pais. E a resposta de Jesus agora fica mais brutal ainda, tá ligado? Porque Jesus não é um TikToker. Jesus fala aquilo que a gente precisa ouvir. E a resposta de Jesus fica ainda mais visceral, porque Jesus está falando literalmente, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que isso significa? Está na palavra de Deus, eu não estou inventando. O que isso significa? Jesus está falando o seguinte, cara, para de perder tempo, porque você está perdendo tempo com pessoas que já morreram, e você não pode fazer mais nada por essas pessoas. O autor da vida está na sua frente, está te chamando para você segui-lo, e você não está tomando a atitude correta. Tem gente que está perdendo tempo com coisas passageiras, com coisas que estão fora do seu controle, coisas que estão fora do seu alcance, e enquanto isso, o autor da vida está diante de você, Jesus Cristo, nosso Senhor, soberano, Salvador, o autor e consumador da nossa fé, Jesus, está diante de você, Ele está falando com você, Ele está te chamando, e você está falando, peraí Jesus, rapidão, deixa eu só pensar um negócio aqui, sabe, a gente fica colocando na balança, quanto que a gente vai perder por seguir a Jesus, e Jesus está te chamando, mano, só vai cara, só segue, só entrega, só abraça, você foi chamado para anunciar, então o que você está fazendo que você não está anunciando, cara, Jesus está te chamando, pare de perder tempo com as coisas desse mundo, cara, para de trocar o seu momento de oração, o seu momento de palavra, o seu momento de jejum, o seu tempo de consagração por coisas desse mundo, porque o autor da vida está diante de você, Ele está te fazendo um convite, vem, me segue, Jesus tem coisas maravilhosas para te revelar no lugar secreto, mas você está trocando o lugar secreto pela Netflix, irmão, ninguém muda o mundo assistindo Netflix, brother, olha só que interessante, outro ainda disse, Senhor, o seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E aqui eu concluo, olha só, esse cara aqui então, ele fala, ele é bem parecido com o segundo, Jesus eu vou, mas deixa eu despedir da minha família, eu vou dar tchau e já estou indo. Jesus fala assim, botou a mão no arado, já era, irmão. Por quê? Porque esse cara aqui é diferente a diferença do primeiro e do segundo é que ele meio que topou a parada. Ele falou, não, beleza, eu vou, Jesus, eu estou indo, é nós, estamos juntos, estou fechado, eu só vou fazer um negócio aqui. Ele meio que recua, eu vou, Jesus, aí ele lembra, nossa, tem que dar tchau, aí ele volta. Presta atenção, e aí aqui tem um ensinamento muito poderoso. Quantos aqui já viram um arado? Sabe o que é um arado? Levanta a mão assim, só para eu saber. Um arado é uma parada que você usa para cortar a terra, para que a terra fique boa para o plantio. Hoje em dia tem máquina que faz isso, máquina caríssima que faz isso, máquina que faz isso sozinha, tá ligado? Mas naquela época, a máquina, ela era orientada por boi, então o boi, ele ia puxando o disco de arado, que é enorme, assim, de ferro, ele ia cortando a terra, jogando a terra para o lado, e a terra vai ficando boa para ser plantada, vai mexendo a terra. Agora, e um cara em cima
desse negócio, o boi preso, tipo uma espécie de carroça, o arado, o cara em cima dessa parada, e o cara ia guiando o boi. Veja bem, esse cara, ele não podia tirar o foco do que ele estava fazendo, porque você já viu a plantação bonitinha, certinho, né? A terra fica cortada certinha, a linha assim, ó. É bonito de ver, né? A gente está viajando, a gente vê aquela terra assim, é da hora, a terra está pronta para ser plantada, é muito legal. E aí Jesus está falando que o cara que está arando a terra, ele não pode olhar para o lado. O cara que está arando a terra, ele não pode desviar o foco. Então, se ele está olhando para aquela parada, ele olha para o lado, a terra vai ser arada errado. O cara erra o caminho, o cara corta a terra de maneira errada. Da mesma forma, você está numa missão, cara. Jesus te chamou para a pregação do Evangelho. Jesus te chamou para anunciar. Jesus te chamou para viver em santidade. Mas aí talvez você olhou para o lado. E aí ao olhar para o lado, o disco do arado saiu um pouco do rumo. Talvez na sua jornada cristã, você perdeu um pouco o foco. Aconteceu alguma coisa e você olhou para trás. E aí as coisas saíram do caminho que elas deveriam seguir. E Jesus está te chamando, cara, olha para frente de novo. Não retroceda, não volte atrás, não largue a mão do arado. Sabe, talvez você começou a fazer alguma coisa para Jesus, mas você parou pelo caminho. E Jesus está te chamando e falando assim, não cara, o que você começou termina, porque eu tenho um plano. Sabe, talvez esse ajuste de foco e de curso começou a acontecer na Deep Conference, mas aí veio a semana, e durante a semana as coisas foram acontecendo, e você já chegou aqui hoje desanimadaço. E aquela parada da conferência meio que já passou, e você chegou aqui assim, e agora? E Jesus está te falando, cara, não olha para o lado, você tem uma missão, você está arando a terra, você está cumprindo, você está, sabe, a palavra de Deus é tão maravilhosa, porque ela fala que a pregação do Evangelho pode ser como uma semente que cai na terra boa. Então olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Você pode ser aquele cara que planta a semente do Evangelho no coração dos seus amigos, no coração dos seus familiares, no coração dos seus pais, no coração dos seus irmãos, em quem você quiser, você pode, para quem você quiser, você pode anunciar, pregar o Evangelho. Mas às vezes aconteceu alguma coisa, alguma circunstância, e você olhou para o lado, e as coisas saíram do rumo. Jesus está te chamando nessa noite para voltar para o rumo, cara. Jesus está alinhando o seu caminho de novo. E Jesus está falando assim, cara, botou a mão no arado, começou, termina, não abre mão não, cara. E sabe o que é mais maravilhoso? Jesus derrama sobre nós graça, favor que a gente não merecia, porque mesmo nós sendo muito pecadores, e meu irmão, eu não posso falar muito por você, eu posso falar por mim, eu sou muito pecador, e mesmo a gente sendo pecador pra caramba, ainda assim, Jesus derrama graça sobre a nossa vida, misericórdia sobre a nossa vida, perdão sobre a nossa vida, favor sobre a nossa vida. Ei meu irmão, em nome de Jesus, não desanima, não se mova por seus sentimentos, não se mova só por empolgação, mas se mova realmente porque Jesus está falando. Ah Davi, mas eu estava orando na minha casa, e eu não senti nada. Bom, o fato de você não ter sentido nada não significa que Jesus não estava lá. Às vezes Jesus está querendo te levar para uma outra parada, tá ligado? Porque se você está orando e buscando sentir sempre a mesma coisa, então você está permanecendo no mesmo lugar, e Jesus está te chamando para uma fé madura, cara. Jesus está falando assim, coloca a mão no arado e avança. E a nossa missão é muito clara, ganhar os jovens da cidade de Marília, velho. Essa é a nossa missão, ganhar os jovens para Jesus. Como a gente falou no começo, realmente tem uma galera perdidaça, tem uma galera mergulhada no pecado, tem uma galera mergulhada no álcool, nas drogas, na prostituição, realmente. Tem uma galera extremamente viciada em pornografia, mas eu estou olhando para uma galera que está vivendo completamente o oposto dessas coisas que eu falei. Gente que Deus chamou e que Deus colocou no seu coração
o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitava e atuava em Jesus. E gente que Jesus está falando, me siga. Jesus está te chamando, vem. Agora Jesus está falando para você, então por favor, meu irmão, não coloca condição, só simplesmente fala, eu vou. Porque, olha que interessante, Mateus capítulo 4, presta atenção. Olha que louco isso aqui. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Olha que louco, mano. Jesus chamou os caras estavam trabalhando. Os caras eram pescadores. E a Bíblia fala que no mesmo instante que Jesus os chamou, eles deixaram suas redes e o seguiram. Veja bem, deixar as redes é algo tão simbólico, tem um significado tão grande. Porque os caras, eles eram pescadores. E pescador naquela época, o cara ficava conhecido também por sua função. Então era mais ou menos assim, o Rubão, o pescador. Então todo mundo sabia, eu vou lá, está na casa de qual Rubão? O Rubão, o pescador. Então era uma parada que fazia parte da identidade do cara. E aí, quando Jesus chega e chama e fala, vem, me segue, eles deixam as redes, eles não sabem o que vai acontecer, mano. Eles não sabem nem para onde eles estão indo. Eles simplesmente deixam as redes, a fonte de renda deles. Eles deixam o trampo dos caras ali, parte da sua identidade, para seguir o mestre. Porque Jesus falou para eles, olha só, vou fazer de vocês pescadores de homens, pescadores de gente. E esse mesmo convite, isso é maravilhoso, esse mesmo convite Jesus está fazendo para você, está falando, vem mano, vamos pescar gente, vamos pescar gente em Marília, tá ligado? Porque Jesus, ele usa várias analogias, mas no final a mensagem de Jesus é essa. A gente começou lendo o texto da colheita, a gente está terminando lendo um texto sobre pesca, mas no final das contas a cidade está aí. As pessoas estão aí, perdidas, andando, confusas, como ovelhas sem pastor. Orem para que o Senhor envie mais trabalhadores. E a minha oração é para que cada vez e que a cada dia mais, a Juventude DIP, nós levantemos os trabalhadores que vão fazer a grande colheita que o Senhor Jesus nos confiou na cidade de Marília. Se você é um desses trabalhadores, eu quero que você fique em pé no seu lugar, porque a gente vai orar agora.